Em contextos de emergência, onde mulheres, meninas, principalmente gestantes e populações LGBT, são afetadas desproporcionalmente por crises como aconteceram aqui no Rio Grande do Sul. Quase 99% do estado foi afetado, milhares de pessoas desabrigadas, e o UNFPA imediatamente respondeu a essa emergência. O COSEMES, em parceria com o UNFPA, estabelece um projeto intitulado Projeto Púrpura. Esse projeto, ele traz na sua própria identidade toda a questão de garantia de direitos sexuais e reprodutivos para meninas, mulheres e população LGBTQIA+, como uma resposta frente a uma emergência climática que a gente teve para a garantia desses direitos em 4 municípios do Rio Grande do Sul: Porto Alegre, São Leopoldo, Canoas e Guaíba. As mulheres e as jovens sofrem uma maior vulnerabilidade, um maior risco de serem, neste caso particular, falando desta iniciativa, de ver os serviços de saúde sexual e reprodutiva afetados. E afetados de que maneira? Afetados na provisão de serviços de qualidade, portanto, muitas das vezes vemos uma redução da capacidade de profissionais prestarem esses serviços. Depois tem também a redução dos próprios insumos, que são materiais, produtos. Como referência, a gente vê, por exemplo, neste caso, uma doação do Fundo de População das Nações Unidas para poder chegar principalmente aquelas mulheres, aquelas jovens que são mais vulneráveis. Para além disso, a gente tem um fator que é muito importante, que aumenta nas questões de enchente, que é a questão de abuso sexual em meninas, mulheres e população LGBTQIA+. Esses dados nos mostram o quão complexo é e a necessidade de uma rede de saúde e assistência estar preparada para receber esses casos, porque muitas vezes são casos intra- e extrafamiliar que necessitam de um olhar direcionado de saúdes qualificadas para assistência. Mas todo esse trabalho não é possível fazer sem a parceria. Então aqui queria reforçar muito o papel que nós temos em comum com o COSEMES, não é? Fazendo essa diferença aqui no território. E porquê? Porque escolher um parceiro que é tão estratégico para nós? Nós consideramos que poder chegar na ponta com o conhecimento local faz a diferença. E o Projeto Púrpura vem fortalecer a rede de apoio e permitir com que esses municípios tenham a segurança nas suas ações de saúde, visando o bem-estar da população atendida. A enchente, ela trouxe vários impactos para o Rio Grande do Sul. Para a gente que é profissional da área da saúde, foi um momento muito sensível e também um momento muito doloroso, onde a gente viu a dificuldade de acesso à população a serviços básicos de cuidado, mas também a gente viu essa gestão em saúde muito fragilizada na relação do cuidado, pelas suas estruturas também terem sido afetadas. Quando nós iniciamos o projeto Púrpura e eu cheguei nesse território, eu encontrei uma equipe de saúde extremamente resiliente, que tinha sido extremamente impactada pela enchente. Essa equipe estava realizando os atendimentos em uma tenda, já tinha passado por vários espaços, tinha feito atendimentos em abrigos, tinha atendido em espaços públicos e naquele momento, então, fazia os atendimentos na tenda. Essa equipe se adequou da melhor forma que podia para garantir os atendimentos. E a rede, embora ela esteja estruturada, muitas vezes ao passar por uma catástrofe, ela acaba se fragmentando. E o que o projeto entra no território, busca atuar, é que a gente consiga observar essas fragilidades e discutir com as equipes, conversar, ampliar o diálogo, de forma que esse atendimento ele possa ser resolutivo, independente, né, da faixa etária. São situações de muita fragilidade, de muita vulnerabilidade, e a gente está sempre buscando que esses laços entre os profissionais eles também possam ser fortalecidos. Então ele criou um espaço junto com essas equipes, nessas unidades onde nós nos inserimos, ampliar o atendimento de mulheres em situação de violência, de vulnerabilidade, para ampliar a oferta e o atendimento de adolescentes que precisam de um cuidado, de um atendimento para o planejamento familiar.
80% dos nossos atendimentos hoje, né, após o projeto ser instalado aqui no município de Guaíba, começou a partir do recomeço dos métodos contraceptivos das mulheres afetadas pela enchente. Após uma grande enchente, uma comunidade ela é destruída e seus membros enfrentam desafios imensos. Além dos danos materiais, surge uma questão essencial: a proteção dos direitos sexuais e reprodutivos. Me pega assim fortemente nos atendimentos é a questão do acolhimento. A gente ter uma visão de acolhimento diferenciado quando a gente vai principalmente atender mulheres e crianças. Então, assim, como eu faço atendimentos direcionados só para mulheres, dentro da minha sala entra só mulheres e só voltadas para o projeto mesmo, eu consigo muitas vezes captar dores de algumas mulheres, por exemplo, que chegam ali no balcão e dizem assim, eu quero renovar uma receita. Só que quando eu sento ela na minha frente, eu consigo dar um ambiente de segurança para ela e dar espaço de fala para ela e conseguir escutar ela, principalmente a escuta, ela deve ser ativa dentro dessas unidades. Através do projeto, a gente consegue trabalhar a educação em saúde e a conscientização das mulheres e da população LGBTQIA+, a estar prevenindo uma gravidez indesejada e estar reduzindo a vulnerabilidade dessa mulher, né, dessa pessoa, na verdade, diante de uma situação de catástrofe. O projeto vem de encontro, então, com uma necessidade extrema que se apresentou depois da catástrofe, que é o acesso às gestantes ao pré-natal. Ele também dialoga muito com a necessidade que foi levantada pela própria Unidade Básica de Saúde na busca ativa das gestantes que se perderam em meio à enchente, que ficaram sem acesso, ficaram sem atendimento durante esse período ou tiveram o seu pré-natal interrompido por conta da dificuldade das pessoas em acessar as unidades básicas de saúde. Para a equipe foi uma experiência muito rica, assim, no momento que a gente vivia um cenário difícil no centro da cidade, a gente estava vindo de uma grande enchente e esse projeto apoiou a equipe numa reorganização de serviços. Então a gente recebendo as mulheres que estavam em grande vulnerabilidade naquele momento, porque os acessos aos serviços estavam mais difíceis, a equipe estava se reorganizando para voltar. Esse projeto veio garantir o acesso à cultura, né, do planejamento familiar, da proteção. A saúde sexual e reprodutiva é importante e, portanto, poder chegar com materiais de planejamento familiar, de materiais também que tornam os partos seguros. Então, o acolhimento no serviço de saúde, ele é muito importante para a mulher ter esse espaço de informação, ter a escolha do próprio corpo, né? Escolha da própria vida. O projeto, para além de toda a assistência qualificada e equânime integral para essas populações, ele também pensa estratégias para fortalecer e gerar sustentabilidade dentro dos territórios. Esse projeto Púrpura, que vem especialmente nesse momento tão difícil que o estado do Rio Grande do Sul e a nossa cidade passou. Nós perdemos metade da cidade, ficou embaixo da água. Foram mais de 19 unidades de saúde e muitas mulheres perderam o acompanhamento dos seus direitos sexuais e reprodutivos. E o Projeto Púrpura, então, quando eles fazem o contato conosco, eles trazem, então, a possibilidade da gente construir uma parceria para garantir a saúde assistencial e questões assistenciais para a saúde sexual e reprodutiva das meninas e mulheres e população LGBTQIA+, do município. E poder acolher todos de forma integral é de fundamental importância. Eu tenho muito que agradecer e sei que a partir desse projeto muitas coisas boas virão e é um olhar diferenciado para essa população. O que ocorreu aqui no Rio Grande do Sul fica muito claro. Aconteceu num estado forte, num estado estruturado, onde foi capaz de dar uma resposta, vem se reestruturando e deixar um legado que foi deflagrado pela crise.